Boa tarde. Entre duas questões que estavam presentes na prova que nós escolhemos do ano de 2012, nós optamos por escolher uma que envolvia um raciocínio mais espacial de um globo e uma outra questão que envolvia mais um raciocínio matemático a respeito de um conhecimento espacial, que envolve um conhecimento básico, basicamente de Pitágoras, que foram feitas algumas contas para encontrar a questão, que por sinal, entre as outras selecionadas aqui, está uma resposta um pouco duvidosa, mas não deixou de ser correta. Agora, retornando para a questão 166, que foi a primeira questão, a gente vai começar a trabalhar um pouco com ela. O globo da morte é uma atração muito usada em circos. Ele consiste em uma espécie de jaula em forma de uma superfície esférica feita de aço, onde motoqueiros andam com suas motos por dentro. A seguir, tem-se na figura 1 uma foto de um globo da morte, e na figura 2 uma esfera que ilustra o globo da morte. Na figura 2, o ponto A no plano do chão, onde está colocado o globo da morte, e o segmento AB passa pelo centro da esfera, e é perpendicular ao plano do chão. Suponha que há um foco de luz direcionado para o chão, colocado do ponto B, e que um motoqueiro faça um trajeto dentro da esfera, percorrendo uma circunferência que passa pelos pontos A e B. A imagem do trajeto feito pelo motoqueiro no plano do chão é melhor representado por... Então, nessa questão, ele basicamente pede para a gente planificar a esfera e criar o melhor trajeto de um ponto até o outro, ou seja, do ponto B ao ponto A. Retomando um pouco do nosso conhecimento que foi adquirido em sala de aula, sobre a questão de uma viagem realizada por um avião num globo, sabe-se que ele não faria uma reta no globo, porque uma reta no globo seria a mesma coisa que entrar na Terra e sair em um outro lado, tudo bem? Então a gente sabe que um trajeto realizado dentro de um globo, ele percorre a sua superfície, tudo bem? Então, de uma certa forma, se eu planificar esse globo, deixar ele com duas dimensões, algo que não for apalpável, tocável, mas algo representativo, a gente teria uma forma de conectar o percurso que ele fez, que é do ponto B ao ponto A, que seria esse percurso aqui realizado no globo. Então a gente quer saber como que seria se a gente planificasse esse globo, tudo bem? É muito simples, a questão porque sabe-se que nesse plano o percurso dele ele será apenas uma reta, que seria o ponto de partida e o ponto de chegada do globo, tudo bem? Ou seja, essa reta representada. Foi uma questão basicamente de um pouco de raciocínio espacial e de geometria. Tudo bem? Pois bem, agora nós iremos para a questão 2, que foi a questão 165 da nossa prova, que vai envolver um pouco de conhecimento matemático, ou seja, para a gente trabalhar com um pouco mais de operações, tudo bem? Vamos começar lendo a questão. Em exposição de artes plásticas é usual que estátuas sejam expostas sobre plataformas giratórias. Uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma. Para que se providencie o equipamento adequado, no caso de uma base quadrada que será fixa sobre uma plataforma circular, o auxiliar técnico do evento deve estimar a medida R do raio adequado para a plataforma em termos de medida L do lado da base da estátua. Qual a relação entre R e L o auxiliar técnico deverá apresentar de modo que a exigência de segurança seja cumprida? Ok, temos que essa estátua ela vai estar circunscrita dentro de um círculo. Circunscrita já diz isso, vai estar dentro de um círculo, tudo bem? Aqui a gente vai basicamente trabalhar com um conhecimento meio básico, se assim podemos dizer, sobre Pitágoras, a gente precisa entender a relação do lado e do raio, porém ele fala que deve ser maior do que o raio. E aqui a gente sabe que o raio é metade da diagonal desse quadrado. Tudo bem? Então, trabalhando um pouco mais com as operações que nós fizemos,
Aqui a gente sabe que o lado será a metade, porque a gente vai ter que trabalhar com a metade do lado. Então a gente cria o nosso triângulo retângulo aqui com o lado sobre 2, porque é a metade do lado. E a gente sabe que tem que ser uma inequação, porque ele fala que tem que ser maior do que a metade do raio. Ou seja, o nosso raio ao quadrado tem que ser maior ou igual do que a soma de L sobre 2 ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Realizando essas operações, a gente chega no seguinte resultado: L sobre raiz de 2. R maior ou igual que L sobre raiz de 2, que seria a questão, a resposta A, a letra A da questão, tudo bem? Essa é a resposta. Está correto? Sim, mas de certa forma incompleto. Ou seja, faltou uma racionalização dos termos. E essa racionalização que nós fizemos está aqui embaixo, que seria basicamente multiplicar por raiz de 2 o denominador e o numerador dessa fração, e a gente obteria essa resposta, que é L raiz de 2 sobre 2. Ou seja, nessa inequação ele deveria ser maior do que L raiz de 2 sobre 2, porém a prova só apresenta esse resultado, que é L raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Esse exercício ele não foi um dos exercícios muito difíceis, tanto que boa parte das questões que temos não envolve um raciocínio muito lógico, né? Envolve um raciocínio lógico, porém não envolve um raciocínio muito avançado das questões, tudo bem? Espero que vocês tenham aproveitado, e aqui no mínimo dessa questão que você precisava saber era teorema de Pitágoras, triângulo retângulo, e saber o que era um raio, né, certo? Então eu acho que isso é tudo. Espero que aproveitem o vídeo.